viva da minha esperança, este canto sobe para ti, Sonho eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à beira-mar. Veio reunir-se junto dele tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava em terra junto ao mar. Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas e dizia-lhes no seu ensino: escutai, saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na e não deu fruto. Outras sementes caíram em boa terra e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que o seguiam e os 12 começaram a interrogá-lo acerca das parábolas. Jesus respondeu-lhes: a vós foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que, ao olhar, olhem e não vejam, ao ouvir, ouçam e não compreendam. Senão, convertiam-se e seriam perdoados. Disse-lhes ainda: se não compreendeis esta parábola, como haveis de compreender as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que a ouvem, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e todas as outras ambições entram neles e sufocam a palavra, que fica sem dar fruto. E os que receberam a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e frutificam, dando 30, 60 ou 100 por um. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a primeira leitura da Carta aos Hebreus que nós acabamos de escutar põe em relevo o sacrifício de Cristo. Antigamente, antes de Cristo se oferecer ao Pai no Calvário, o sacerdote o que é que fazia? Oferecia vários sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo, mas eram sempre novos sacrifícios, que, não obstante as suas vontades, não perdoavam os pecados porque não eram capazes. Então Jesus, obediente ao Pai, ofereceu-se ele próprio como cordeiro imolado. Feito homem e Deus ao mesmo tempo, ofereceu-se ao Pai, morrendo na cruz pelos homens de todos os tempos e, portanto,
também por nós. E porque era Deus, o seu valor, ou o valor deste sacrifício, é infinito. Nunca mais haverá pecado maior do que a misericórdia do Senhor. E esse sacrifício ofereceu uma só vez, porque o seu valor, como disse, é infinito. A sua redenção é infinita. O seu valor é infinito. Para nós, isto pode se calhar parecer pouca coisa, mas na verdade, em cada Eucaristia que celebramos, Jesus torna-se ali presente, o Calvário torna-se ali presente. Mas não é um outro sacrifício, é o mesmo sacrifício de há 2025 anos que se torna aqui presente. Não é um outro, é o mesmo que se torna aqui presente. Era como se todos nós agora estivéssemos precisamente juntos da cruz. E agora pergunto, tanta gente há que tem medo de se confessar dos seus pecados, ou porque tem vergonha, ou porque é tímido, ou porque não é humilde e, portanto, tem orgulho, ou porque não se sente à vontade, ou porque vai cheio de medo porque se vai confessar a um padre. Irmãos e irmãs, e ainda há outros, pior ainda, que se dizem que se confessam diretamente a Deus. O pior pecado que pode haver. Porque quem instituiu o sacramento da reconciliação foi Jesus Cristo, foi Ele próprio, que soprando sobre os apóstolos lhes disse: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem tiverdes os pecados serão perdoados, àqueles a quem retiverdes serão retidos. Foi Ele, não foram os homens nem a Igreja que criou este sacramento. Aliás, em toda a vida de um padre, no seu ministério, só há 2 momentos em que o padre fala em nome do Senhor. É o próprio Senhor que fala, é o padre que fala na pessoa de Cristo. Ou melhor, Cristo que fala na pessoa do padre. E esses 2 momentos, um é na Eucaristia. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Não é o meu, com certeza. É o eu de Jesus. E no sacramento de reconciliação, quando após o ato de contrição o padre levanta a mão e diz: eu te absolvo de todos os teus pecados. É o eu de Cristo. Portanto, nunca tenham medo de se confessar. Ir-se confessar não é ir a um padre, é abrir o seu coração a Deus que já sabe tudo sobre nós. É errado pensar que eu me confesso a um padre. Não, o padre não tem poder para absolver, mas sim Cristo nele, através do sacramento da ordenação. Por piores que sejam os nossos pecados, por pior que esteja a nossa vida, por pior que eu me sinta desconfortável, tímido, com vergonha, deixemos que o Espírito Santo vença isso em nós e vamos ter com Jesus ao sacramento da reconciliação. Não olhem para o padre, vejam Jesus ali, porque é Jesus que está ali. E hoje, no Evangelho, ouvimos a parábola do semeador. É sempre muito difícil falar sobre esta parábola. Sabem porquê? Porque é o próprio Jesus que a explica. Então, o que é que o sacerdote vai dizer? Falar por cima do nome de Jesus que explicou a parábola? Não, é muito difícil. Portanto, só algumas pontas para que possamos perceber a profundidade da parábola. Em primeiro lugar, Jesus pregava e dirigia-se à multidão e dizia uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia: escutai. Será que nós escutamos a palavra de Deus?
Será que no fim desta Eucaristia, se perguntar a cada um de vocês de quem era a primeira leitura e o Evangelho, saberiam-me dizer de quem era? Será que as leituras que ouvimos ficaram gravadas no nosso coração? Se não ficaram, é porque não escutamos. Compreende-se, naturalmente, que as pessoas queiram ouvir a homilia, mas há missas sem homilia. Mas nunca há missas sem a palavra de Deus. Nunca. É impossível. Na missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística são absolutamente necessárias uma e outra. A homilia, durante a semana, é sempre dispensável. Escutai, irmãos e irmãs, aquilo que Deus nos diz. E escutar significa obedecer àquilo que Deus nos diz, como fez Cristo, que foi obediente até à morte e morte na cruz, à vontade do Pai. E depois conta a parábola. Saiu um semeador a semear. Naturalmente e facilmente se percebe que esse semeador é o próprio Jesus Cristo. Penso que se percebe de igual forma que a semente que Jesus Cristo lança não é de rosas ou de qualquer tipo de plantas, é a sua palavra. A semente é a palavra de Deus. E os terrenos onde são lançadas essas sementes são os nossos corações, são o estado em que se encontram os nossos corações. Pouco fundos, pouco acolhedores, cheio de espinhos, cheio de respeitos humanos, com pouca profundidade, que se queimam quando vem o sol, que não falam de Deus por respeitos humanos, etc, etc, etc. Não vou explicar o que o próprio Jesus já explicou. A grande questão é: que tipo de terreno é o meu coração? Que tipo de fruto dá o meu coração? É que se o meu coração for um bom terreno, a palavra de Deus é semeada e cresce, e cresce, e cresce, e vai crescendo sempre mais, vai transformando por completo a nossa vida, a nossa história, a história do mundo, a história com os outros. É esse o nosso coração? Perguntemo-nos: a palavra de Deus tem efeito no meu coração? Eu sou diferente porque ouço a palavra de Deus? A palavra de Deus encontra em mim um terreno que a acolhe, que a rega, que a desenvolve, que a faz crescer e dar fruto, e fruto em abundância? Ou, se pelo contrário, o meu coração é um daqueles terrenos que Jesus falou, pedregoso, cheio de espinhos, sem raiz. Que Maria, Mãe da Palavra de Deus, Mãe que encarnou a Palavra de Deus, nos ajude a escutar e obedecer àquilo que Deus nos diz.